Oi, oi, oi! Essa é uma edição especial do podcast Agro do Futuro. Aqui nós vamos falar sobre os visitantes que passam pelo Hub, pela nossa plataforma AgroSelections. A gente recebe diariamente aqui muitos convidados ilustres, especialistas, profissionais do agronegócio brasileiro e também do mundo. E sempre que a gente tem oportunidade, a gente vai trazer aqui para a mesa para conversar com você. Então fica aqui, esse é o Agro do Futuro Visitantes. Oi, 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 sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Agro do Futuro Visitantes. Olha só, a gente não tinha essa editoria até alguns dias atrás e agora a gente já está terceiro, quarto episódio, não sei, mas que bom. Isso significa que a gente está recebendo muita gente bacana aqui na AgroSelections, trazendo para vocês conversarem, para conhecer um pouquinho do trabalho. E para hoje, para esse episódio, estou com duas feras aqui, os dois juntos dá mais do que eu tenho de idade, e olha que eu tenho bastante idade de mercado. Aqui comigo, Fernando Antunes, diretor de operações da Equiagro, engenheiro agrônomo, 18 anos atuando já. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado a todos. Obrigado, Gi, pelo convite. Obrigado, AgroSelections. Vamos aí, interagir, né? Bater o melhor papo, né? Vamos. E tem muito assunto para a gente falar nesse momento agora. Sim, muita novidade, altas tecnologias chegando, né? Então vamos agregar junto ao produtor. Eu tenho certeza que sim. Já estão fazendo isso com maestria. E visitante primeira vez no Hub, já colocamos ele na mesa, a gente tinha que trazer ele para falar com vocês. Seja muito bem-vindo. O Beto Caseta, gerente regional da Papalotla, e já atua aí mais de 20 anos também no mercado. Seja bem-vindo, Beto. Obrigado, Gi. Obrigado a todos. Estamos aí para falar um pouco do que a gente tem de novidade, de materiais, de híbridos e trazer mais tecnologia para o produtor. Muito bom. Eu quero que vocês falem um pouquinho do trabalho de cada um e quero começar com o Fernando, que já é de casa. Fernando, tem um protocolo nascendo, tem um programa nascendo aí, desenhado a muitas mãos, não é isso? Me conta um pouquinho. Bom, tem Gi, tem sim. Tem um programa nascendo aí através de várias reuniões, através de vários bate-papos. E ele realmente, eu falo que ele ultrapassou as 4 mãos. Ele está já a mais de 20 mãos. E é um programa que vai beneficiar muito o pecuarista. E vamos falar dele aqui com exclusividade, né, nesse podcast aqui. 90 arrobas por hectare, tá? Que é um programa 90 arrobas, arroba de precisão 9.0, sua lavoura de carne. Eu quero saber, viu? Quero saber. Sim. Que a gente tem falado muito, pecuarista é um lavorista, né? Então não tem como tirar uma coisa da outra. A produção de carne lá no final começa mesmo com ele produzindo uma boa lavoura. Sim. Tudo começa no solo, né? Tudo começa no perfil do solo. Tudo começa agregando na cultura que você vai implantar. Para quê? Para que isso tudo vire proteína e tudo vire e nós consigamos sair aí, assim como mais o Beto conversava hoje, sobre a média nacional de UAS por hectare. Hoje nós estamos trabalhando aí, o Brasil trabalha hoje, média do Brasil é 0,91 UAS. Né? Nenhuma. E a proposta que nós desenvolvemos, né, DEC Agro e AgroSelections, né, que nós possamos elevar isso aí para, no mínimo, 5 UAS por hectare. O que já quer dizer que é uma fazenda bem planejada, realmente produzindo com qualidade. Né? Tá. Na verdade, quando nós mencionamos lavoura de carne, nós temos sim que fazer com que o produtor entenda que essa produtividade ela vai chegar como um benefício muito grande para ele. E não somente fazer um perfil de solo, adensar um bom híbrido, colocar um bom híbrido, mas também nós orientarmos como que o animal colhe aquele pasto, como que é feita a colheita daquele pasto. Porque a partir do momento que eu não sei colher, para que eu vou plantar? Exatamente. Eu posso continuar onde eu estou, eu tenho que ter a mentalidade de subir cada vez mais. A gente trazendo um pouco para a agricultura,
a agricultura nos ensina muito, ela ensina muito a pecuária, porque a agricultura ela vem inovações genéticas na parte de soja, inovações genéticas na hibridação na parte de milho, né? Então tem milho tolerante a A, tolerante a B, resistente a C, enfim. E, por incrível que pareça, a pecuária evoluiu muito na genética, evoluiu de A a Z na genética, e a pastagem, os cultivares ainda continuam sendo os mesmos. E o investimento que eu faço nesse mesmo, a resposta dele pode ser que ele não atenda a essa genética que eu estou colocando no pasto, que eu estou avançando. Que eu estou avançando. Então, particularmente, nós, junto com a Papalotla e AgroSelections, nós viemos com uma proposta diferente, que é sair dessa média aí de 0,91 UAs por hectare e chegarmos aí no sucesso aí de 4, 5, até mais, né, Beto? É, isso aí. Beto, me fale como é que isso é possível, que eu quero isso entender. Isso aí, na verdade, não é tão complicado. Existe o que eu chamo de pirâmide de importância, que resume muito isso tudo que o Fernando está falando. O que acontece hoje? A pirâmide de importância ela está sendo... ela está de ponta cabeça. O que é essa pirâmide? Você imagina essa pirâmide. Qual que é a base da pirâmide? Solo. O que vem depois na segunda linha? Pastagem. Depois na terceira linha, suplementação. E na ponta, tecnologia. Dentro da tecnologia a gente está falando de material genético, de cerca elétrica e assim, etc. O que acontece hoje? Você vê muito produtor investindo em tecnologia já de cara, mas não cuida da base, né? Então, para você ter uma boa pastagem, não basta simplesmente a boa pastagem. Você tem que fazer, primeiro, correção de solo, fazer todo o perfil do solo certinho, fazer análise, preparou o solo, ele está certo, aí você vai para a pastagem. Você tem um bom solo e uma pastagem boa, você tem a resposta. No caso do híbrido, você tem a resposta que você espera em termos de produção, né? Produção, proteína, tudo mais. Com isso, você diminui o que você ia ter que gastar com suplementação, que era a terceira ponta. Sim, claro. Que é onde está o maior gasto do produtor hoje em suplementação. É onde tira a maior rentabilidade, né? E aí, então, ainda assim é necessário suplementar, claro, faz a suplementação, mas gastando-se menos. E aí, então, você pensar em genética. Só que está sendo um pouco ao contrário. Porque você faz um baita investimento ali, às vezes até em alguma parte de infraestrutura da fazenda. Aí você investe em genética, mas você está deixando o básico mesmo, né? Exatamente. Que é a base mesmo é falhar. E não tem excelente genética que se expresse com uma alimentação ruim, né? Exatamente. Não existe mesmo. Então tem que começar da base. É aquele velho ditado popular, a gente conversa muito isso nos bastidores, né? No bate-papo. É a coisa de você tá pilotando uma Ferrari e você vai botar uma gasolina comum? Não, você vai botar uma gasolina aditivada. Então, você quer ter genética top? Você tem que ter alimentação top, você tem que ter uma pastagem top. Para você ter uma pastagem top e entregar o potencial, você tem que também ter um perfil de solo bom. Nós conversamos ultimamente com vários produtores, tivemos várias... situações. E uma das situações que nós ouvimos muito é que o pessoal arrenda ali a propriedade dele e tira-se em compensação mais sacas de soja do que arrobas por hectare. E nós ouvimos isso aí muito, muito mesmo. Então, isso aí particularmente nos indignou. E vamos atrás. E que ajuste é esse que a gente tem que fazer para que a gente faça com que o produtor, porque realmente 0,91 UA por hectare a nível Brasil, realmente ele não vai produzir, ele não vai ter um bezerro de qualidade, ele não vai ter matriz de qualidade, ele não vai ter touros de qualidade e ele nunca vai chegar aos pés de uma produtividade de sacas de soja por hectare. Sim. E quando nós pegamos esse olhar agrícola e transformamos para pecuária, a chance é muito alta, a chance é grande, a chance é espetacular. Por quê? A tecnologia que faltava, nós já... Não falta mais. Não falta mais. Não falta mais. Então, assim,
se eu colocar aí 5, vamos colocar 5,5 As por hectare, eu já consigo sim ter uma produtividade aí de média de 90 arrobas por hectare. Independente independente é o A, se é bezerro, se é vaca, se é touro. Porém, quando eu pego o valor da arroba e multiplico por 90, eu tenho uma produtividade excelente. Eu equiparo a produtividade de soja por hectare. Então, assim, nós temos certeza que esse programa ele já iniciou. O arroba de precisão 9.0 sua lavoura de carne. Nós temos certeza que ele vai ser um sucesso e nós vamos conseguir dar um pontapé inicial aí para que a gente eleve esse nível aí da pecuária para cima, pelo menos. A gente sabe que pode ser que difícil implantação para alguns, mas a implantação ela tem que vir primeiramente do produtor, né? O produtor ele tem que querer. Isso que eu ia te perguntar. Por que você acha que é difícil? É mais pelo mindset, pela mentalidade desse produtor do que realmente pela propriedade, não é? Pelo que a gente está vendo, esse é um programa que pode ser implementado se o produtor tiver realmente interesse, né, e determinado a fazer a propriedade dele dar resultado, é possível, não é isso? Sim, claro, é possível, mas eu falo muito que é um mindset que tá difícil, não é fácil, toda a vida eu trabalhei assim, toda a vida foi desse jeito e nós sabemos que não. Você sabe, Antônio, o Fernando Antunes, tem hora que eu chamo de Fernando, tem hora que eu chamo de Antunes, mas é a mesma pessoa, tá? Você que tá aí no Spotify. Já estamos acostumados. Você que tá vendo, está vendo, mas quem tá ouvindo só... Fernando, sabe que eu penso assim? Que não tem mais... O tempo vai se encarregar de dividir essas águas mesmo. Quem não quer fazer essa mudança não vai estar conversando com a gente daqui a 5 ciclos, não vai estar conversando com a gente daqui a 10 ciclos. Sim. E ninguém investe em pecuária, investe em soja, investe em integração para um ciclo. Né? Esse trabalho é um trabalho de perenidade, é um trabalho que é para essa fazenda estar produtiva por muitos e muitos anos. Sim. Então, o que vai fazer? Se você está aí ouvindo a gente e está pensando assim, isso é muito difícil, eu faço assim a vida inteira, meu caro, sinto te dizer que talvez você não vá terminar a sua vida fazendo isso assim. Como é que Sim. tinha aquele vida, céu, mundo cruel. Não dá para reclamar e esperar que vai voltar a ser o que era 10 anos atrás, 20 anos atrás. O mercado mudou, as coisas mudaram, o mundo mudou. Então, eu vejo que realmente a gente tem mais tecnologia hoje, tem mais informação disponível, tem muita gente disposta a fazer isso acontecer, profissionais como vocês que estão buscando as melhores tecnologias para apresentar para o mercado. Então, basta esse produtor virar essa chavinha e estar determinado. Que é com quem a gente quer falar. A gente quer falar com quem trabalha para o agro do futuro. Sim. Né? O agro do passado vai ficar para contar a história só. Existe um gap chamado produtividade real e produtividade potencial. Real e potencial. Real e potencial. Real aquilo que entrega, natural, ou talvez você... É o que está acontecendo. É o que está acontecendo, justamente, Beto. Você investe, aquela produtividade ela não passa da produtividade real. Uhum. Produtividade potencial é o que nós vamos fazer. Aí nós vamos pegar o mesmo investimento que você faz na sua cultura e vamos transformar ele em um híbrido. Por exemplo, imagina, para que você entenda um número de 12 a 15 e entenda um número de 30. O 30 é maior. Uhum. Então, com 30, nós vamos fazer mais, com certeza, com 15, porque nós vamos colocar mais animais. Esse 30 significa o quê? Nós estamos falando de matéria seca. Uhum. Então, uma unidade animal de 450 quilos, ela consome 2,5% do seu peso vivo. Então, quantos quilos de massa seca também não está envolvido nisso aí? Então, se ela consome isso e eu tenho uma área vamos falar, se no meu hectare eu estou produzindo 10 toneladas de matéria seca, eu vou abrigar o quê? Eu vou abrigar 2 UAs, Beto, mais ou menos? 2 UAs, mais ou menos? 2 UAs, e nessas 2 UAs eu vou estar convertendo, vamos falar que eu tenho 28 arrobas, por exemplo, tá? Peso vivo. Dentro do programa, nós vamos mudar para um cultivar de maior tecnologia, ele vai entregar mais em todos os aspectos.
nós vamos colocar 2 vezes mais. Se ele entrega 10, nós vamos entregar 30. Então, particularmente, nós estamos falando aí de 6 UAs por hectare. Então, se a gente multiplicar isso aí por peso vivo de UA e dividir pelo peso vivo da arroba, nós estamos falando aí em 90 a 100 arrobas. Né? Então, essa é o que nós queremos fazer, nós vamos fazer. Acaba que o produtor tá muito fácil hoje ele largar tudo, atividade e aquela propriedade que passou de pai, filho, avô, enfim. E talvez até para que não passe isso para as futuras gerações sucessoras. A soja está dando mais, tudo bem. Ele vai, se ele arrendar. Então, assim, e realmente, isso aí sempre foi um bom negócio. Mas a pecuária também sempre foi um bom negócio. Então, primeiramente, aquilo que a gente falou, nós temos que quebrar um paradigma, tá? Um tabu, enfim. E pelo menos ouça a gente. Né? Pense nessas possibilidades, porque Sim. às vezes a gente fala de tecnologias, isso eu queria pedir para vocês explicarem melhor, porque é uma coisa muito comum que quando a gente fala de tecnologia, as pessoas já pensem logo que é equipamento eletrônico, vai ter um alto investimento, é algo que eu não vou saber lidar, vai chegar mais alguma coisa que eu tenho que aprender, um negócio novo. E nesse caso não é disso que a gente está falando. Essa tecnologia já vem embarcada de uma forma muito simples para o produtor. O Beto vai falar, mas deixa eu só dar uma adenda aqui. Eu estava conversando esses dias com o Thiago e o pessoal fala assim, nossa, pastagem de precisão. A gente estava vendo algumas coisas, tá todo mundo pensando que é só subir um drone e tá tudo bem. É isso aí. Que esse é o jeito da pastagem de precisão. O pessoal pensa isso, né? Pensa isso, o que é pastagem de precisão? Não, aí a gente, cara, então não, pastagem de precisão, então deixa assim, então vamos fazer arroba de precisão, sua lavoura de carne. Então, me conte. Na verdade, assim, o que o Fernando estava falando a respeito de 10, 12 para 30, no caso de matéria seca, né? De produção, ele está fazendo um comparativo com braquiárias convencionais com o híbrido, no caso, os híbridos Papalotla, que é essa nova parceria que nós temos com a DEC Agro agora para desenvolver esse projeto. Né? Então, assim, o que o híbrido faz? Ele simplesmente vai trazer, um material desenvolvido a partir de cruzamentos entre espécies, que vai trazer maior potencial. E dentro desse trazer maior potencial, alguns desafios a mais que ele enfrenta. Então, você pega hoje uma cultivar convencional, entre várias que tem hoje, sendo utilizada há mais de 30 anos aí, você tem uma produção aí em torno de 10 a 12 toneladas de matéria seca, e com um híbrido hoje você consegue facilmente, se bem manejado certinho, feito certo, né? E se você consegue colher 30 toneladas de matéria seca ano. Então você tem mais alimento, né? Esse número que o Fernando falou, ele é fixo, né? Do consumo animal. Então é uma conta proporcionalmente direta. Mais alimentação, mais animal. Se você tem 10, você consegue pôr 30, né? Você consegue aumentar em mais 2 UAs, ali no caso. Né? Então você consegue com facilidade fazer essa proporção. E também tem a questão dos desafios que o híbrido consegue enfrentar e tolerar a mais do que o cultivar convencional. Nós estamos falando em produtividade por enquanto, somente de produtividade matéria seca produzida, mas existe também a questão do desafio. Né? Quando você pega um material convencional, ele é restrito àquelas condições, seja climática ou algum ataque de praga, de cigarrinhas e etc. E quando você pega um híbrido, o híbrido já é desenvolvido para ele conseguir suportar essas dificuldades. Né? Então nós temos hoje híbridos específicos para regiões mais secas, né? Híbridos que vão tolerar aí regime de chuva a partir de 500 milímetros anual de pluviosidade, que é o caso do híbrido camelo. Nós temos materiais que toleram áreas mais encharcadas, que é o caso do híbrido caimã, onde você não consegue entrar com alguns outros materiais, ou quando você entra com material
do tipo uma umidícula, uma dictioneura, você tem uma produção baixíssima de matéria seca, com uma proteína muito ruim, muito baixa, e o híbrido ele vai lá, consegue romper esse desafio e ainda entregar uma produtividade, que nem o Caimã, ele vai entregar uma produtividade aí na casa de até 18% de proteína bruta. Então você tem mais alimentação com muito mais qualidade, então você vai ter mais suporte animal, o A por hectare, e também o maior ganho de peso GND dia. Então, tem tudo isso daí são as características que os híbridos trazem, porque eles são desenvolvidos exatamente para conseguir suportar esses desafios. Então, quando a gente fala de tecnologia, parte disso, então, significa isso. Isso é tecnologia. Já vem nessa semente embarcada para você. Então, o que você precisa fazer para começar a escolher uma boa semente que venha com essa tecnologia que vai te propiciar todo esse potencial? Que realmente a gente sabe que, quando a gente fala, hoje o nosso maior público é Goiás, né? E de várias regiões, e a gente sabe que Goiás tem perfis de solo, tem solos muito diferentes e situações muito diferentes, né? Justamente. Então, hoje você citou aí possibilidade, independente de onde a pessoa está nos acompanhando, de como a propriedade dela ela tem tecnologia à disposição. E dentro da mesma área de pastagem, pode haver oportunidade para até 3 híbridos diferentes. Certo. É isso aí que a gente chama de realmente uma pastagem de precisão. E mais um adendo que a gente pode, complementando o Beto, todo o trabalho ele tem que ser continuado. Então, a equipe da DEC Agro, ela está preparada para que vá na propriedade, faça todo o trabalho, juntamente com a equipe da Papalotla. Nós já estamos aí, já presos, atrelados há algum tempo, já trabalhando, andando. E nós estamos pedindo... não queremos áreas gigantescas, porque nós precisamos trazer o produtor na nossa realidade agora, que é a realidade da era tecnológica. Então, quando você fala, o produtor até assusta um pouco, fala, nossa, eu vou pôr. Né? O Beto pode até falar melhor, tem um trabalho de vocês lá no Ceará, como que é o nome do desenvolvedor de mercado? De lá? O Alfredo mostrou, ele mostrou algo que é espetáculo. Permaneceram 12 novilhas em 7 hectares por 15 dias no cultivar camelo. Tá no Instagram da Papalotla, tá e isso aí foi algo sensacional, isso aí. E quando tirou, o Alfredo foi lá e mediu a saída do pasto. O pasto ele estava com um rebrote muito mais alto, um tempo de rebrote muito mais alto. Então o produtor poderia ter retornado, ele retornou com esses animais mais cedo também no pasto. Então assim, é fantástico a gente dar continuidade no negócio. Não é só ir lá, regular uma máquina, jogar e deixar o produtor à mercê daquilo, não. Nós temos que ensinar ele a colher essa tecnologia. Esse é o propósito. Muito bom. E a produtividade é uma coisa bem falada. Ela não está somente em quantidade, está também em qualidade e também em precocidade, né? Porque o camelo mesmo ele é extremamente precoce. Você consegue, num rodízio, ali num alternado, você consegue voltar o gado nele muito rápido. Ele é ele cresce muito rápido. Camelo é a cultivar. A cultivar. Hoje, sim, para entender melhor, nós temos várias cultivares desenvolvidas. A Papalotla ela já está há mais de 30 anos no mercado. Ela tem uma parceria já há mais de 20 anos com o CIT, que é o Centro Internacional de Agricultura Tropical da Colômbia, que faz o desenvolvimento dos materiais em parceria com a Papalotla. E ela veio para o Brasil agora, começando esse trabalho recente. Então, ainda estamos começando a desenvolver um trabalho com os híbridos dentro do Brasil, mas ela já está presente em mais de 30 países ao redor do mundo, né? Dentro desse trabalho desse início de trabalho que estamos fazendo no Brasil, nós estamos com 4 híbridos sendo trabalhados de início, né? Então, que é o camelo, que a gente falou, que ele tem essa característica principal dele do desafio da seca. Depois nós temos o Caimã, que a principal característica dele é a tolerância
a áreas encharcadas, solos mais pesados, mal drenados. Depois temos o mestiço, que ele já é um blend de sementes, que ele vai fazer um trabalho muito legal com ILP. Temos o cobra, que ele já é a primeira braquiária de corte para fazer silagem, pré-secado, até mesmo para servir direto no coxo, né? Ele é um material para fazer a extração e o corte. Então são 4 materiais de início e teremos mais lançamentos, mais materiais que vão estar vindo agora mais para frente, né? E nesse início de trabalho que nós estamos no Brasil, nós tivemos essa parceria com a DEC Agro, né? Tivemos esse encontro, esse bate-papo com eles e as ideias fluíram muito bem. O projeto da DEC Agro é muito bom, é muito interessante, tem tudo a ver com a sinergia da Papalota, né? E estamos aí iniciando esse trabalho e que com certeza vai ser maravilhoso e vai trazer maior rentabilidade e sucesso pro pecuarista. Já que a gente vai fazer uma lavoura de carne, por que não, né? Cuidar de um solo, fazer tudo certinho, calcário, Exatamente. gesso, análise de solo antes de tudo, primeiramente, né? Que é porque aquela coisa, adubação de macro, de micro. Você já viu algum agricultor de soja falar assim, não, vou plantar soja ali naquele talhãozinho ali, mas eu não vou nem fazer análise, nunca, não vou adubar, nunca, não vou fazer nada. Não tem. Não existe nunca. isso. Então, assim, isso tem que ser a realidade do pecuarista também, da lavoura de carne, né? Sim. Uma coisa que eu ouço muito de um amigo meu, a gente não sabe, o pecuarista brasileiro ainda, não vou dizer não sabe, mas uma grande parte assim ainda não aprendeu a colher pasto. Uhum. Sabe fazer pasto, mas não sabe colher o pasto. E que faz toda a diferença no resultado final dele, né? Exatamente. Sim, toda a Faz diferença. toda a diferença. Toda a diferença. Eu anotei 2 coisas aqui que eu queria perguntar para vocês. Em algum momento, o Fernando falou que não precisa de uma grande área. Tem uma área inicial para começar esse programa com vocês? Precisa de ou o produtor pode destinar uma parte da fazenda para fazer um teste? Como que vocês estão trabalhando? Me explica um pouquinho. Gi, nós estamos trabalhando o seguinte, a partir de 15 a 20 hectares, até mesmo porque geralmente a partir de 15 a 20 hectares, nós podemos particularmente fazer um volume substancial de piquetes, de um rotacionado bem feito, de um manejo bem feito, e ele pode ficar surpreso com esse aí. E até mesmo por quê? Igual, como eu falei, a gente vai fazer todo o procedimento, manejo de solo, enfim, todas as operações. E no final nós temos também que ensinar, igual o Beto falou, ele não é ensinar, nós vamos estar junto com esse manejo. Palavra certa, né? É o manejo. E para que isso aconteça, ele tem que sentir isso aí fluindo. Ele tem que sentir isso aí. Eu creio que 15 hectares já dá para ele começar a sentir essa experiência. Tranquilo. Aí a gente fala, pô, mas é pouco. Não é pouco. Se você pegar vezes 5 as, nós estamos falando de muitos animais bem manejados dentro de 10, 15 hectares. Bom que você já citou isso, que aí já entro na minha segunda pergunta. Uma das coisas que eu tenho percebido com esse movimento de mercado, tanto do pecuária, que já está vindo o segundo ano com baixa, complicado para o pecuarista, que não está tão redondinho no seu trabalho, que ainda tem dificuldade de saber quanto custa a arroba produzida dele, né? E também agora com a soja, com esses últimos movimentos, a gente viu os produtores ficarem um pouco mais receosos e mais desconfiados. Eu acho que, eu acredito muito que a gente tenha no mercado o cabeça dura lá, que está ouvindo a gente aqui, está negando tudo que a gente está falando, e está tudo bem. Ele não vai participar com a gente há longo tempo, mas ele pode continuar ouvindo como ele quiser, né? Não tem problema não. Depois, daqui a um tempo, ele vai pensar, os meninos estavam falando isso faz tempo e eu não botei para funcionar. E tem aqueles que estão nos ouvindo que já estão com isso internalizado, que eles precisam melhorar os seus negócios e tudo mais, mas que com esse movimento de mercado, eles estão meio receosos de fazer um grande investimento, de saltar de uma UA para 6. Talvez ele fique assim, olha, será que eu dou conta? Então, assim, a gente sabe que
tem grande potencial a fazenda dele, fazendo um investimento desse tipo. Mas ele precisa se preocupar, é um voto de confiança, não é um voto no escuro de confiança, porque vocês têm como você falou, tecnologia suficiente para esse potencial todo, né? Acaba que todo mundo fica muito bem embasado, muito bem respaldados, com grandes profissionais, pesquisadores que estão envolvidos nisso aí. Mas eu vou falar bem numa característica ampla e que ela não seja levada para o outro lado. Ou nós choramos ou nós vendemos lenço. E do mesma situação que eu ouvi produtores de soja e produtores de milho reclamando do preço, enfim, também a gente vê produtores reclamando do preço da arroba. Então, como que eu inverto isso aí? Do mesmo jeito, tem produtores tentando e vão conseguir atingir, agricultores que vão conseguir atingir o máximo teto produtivo, falando de soja e milho, e tem produtores que vão atingir o teto máximo. Na verdade, eu considero a arroba, ela é o limite, o céu é o limite para a produção de arroba por hectare em área concentrada, né? Até mesmo não se falando somente em confinamento. Então, hoje já tem outras técnicas chegando. Já tem outras técnicas chegando. E por que não a lavoura de carne? Então, se eu estou, vamos falar, em um benchmark da minha propriedade, ele tem, eu não estou nem conseguindo chegar nele, ou eu caí, ou eu subi, até mesmo por questão de preço, se a gente for olhar para preço nessa produtividade, quanto mais arroba eu produzir, a um custo que ele se paga. Ele se paga. Não tem como. Aonde eu mantenho uma UA, eu posso manter 4, 5. É muito. Você vai gastar com adubação, justamente, correção é a mesma coisa. Justamente. O pior acontece, Gilberto, quando eu mantenho, vou repetir, mas quando eu mantenho uma UA onde poderia comer 5, 6. Sim. O prejuízo está muito maior aí do que a preocupação dele com vender. Às vezes está preocupado com o preço da arroba, igual você comentou, não sabe o custo da produtividade, até onde chegou ali, porém a preocupação dele é uma preocupação em vão. Eu particularmente preocuparia o contrário. Cara, tenho um boi comendo por hectare, cara, eu podia comer mais. É uma mesa farta. Só estou comendo sozinho. Convida mais gente para convida mais gente para mesa farta. Sim, convida mais gente. Então, isso aí é um grande... É o que está acontecendo. Então, e você sabe que tem um outro apontamento aqui, você me corrija se eu estiver falando bobagem, mas a percepção que eu tenho é que quando o cara entende que opta por não fazer um investimento como esse, e nesse momento ele fica ali nessa insegurança e tudo mais de fazer o investimento, e ele opta por não fazer um investimento no solo dele, numa pastagem adequada, ele está, inclusive, trabalhando para ter um grande prejuízo a médio e longo prazo, porque esse solo vai ficar cada vez mais degradado e a gente já sabe que a gente tem aí números absurdos de terra degradada, não é nem investimento, eu poderia falar que é manutenção. Manutenção. Você entendeu? Porque você precisa fazer uma correção, você precisa fazer uma adubação, né? Quando você tem uma situação de pastejo, o que acontece? O gado a planta ela vai extrair os micro e macronutrientes do solo. O gado vem e come a planta, leva o micro e macronutriente embora. Entendeu? Você tem dentro do ciclo de voltar e a matéria orgânica para dentro do solo, você tem uma parte dessa matéria orgânica que o gado levou, né? Então você tem que fazer a reposição do micro e macronutriente. Então é manutenção. E eu vou defender assim que a gente não precisa citar nomes, mas já tem grupos de produtores que estão de parabéns, já enxergaram que ele tem que deixar de ser extrativista. Tem que deixar de ser extrativista. Infelizmente, um boi antigamente a pasto era 6 anos. Aí hoje já tem reduzido 2 anos e meio, 3, enfim, a pasto. Todo o procedimento a pasto. Né? E nós podemos encurtar muito mais esse ciclo ainda, mas muito mesmo.
E com essa tecnologia, então, é espetacular, é o que faltava. Ah, mas você não conhece lá em casa. Para começar, ele já chamou de casa, não chamou de empresa, né? Ele não chamou de empresa. Casa você dele, não foi lá em casa a casa dele é só um cantinho que ele escolheu lá para ele ficar com a família. Enfim, o restante é uma empresa. Sim. Já vamos tratar, né, a sua propriedade é uma empresa. Ah, lá na minha propriedade tem pedra. Nós temos a tecnologia. Ah, minha propriedade que você não conhece tem 8% de argila. Nós temos a tecnologia. O homem de pouca fé, acredita. O homem de pouca fé, acredita. Exatamente. Tem recurso hoje para todas essas situações. Você não sabe, alaga tudo. Nós temos a tecnologia. Vou plantar capinhaçu. Pera aí, deixa eu te falar da tecnologia. Tem outra coisa aqui que pode te dar um resultado mais interessante. Sim. Então, assim... e tem coisa chegando o tempo todo, né? A nossa função aqui, Fernando, podcast e a AgroSelections é realmente a gente fazer esse trabalho para o produtor. E fazer essas conversas, entender no mercado quais são as tecnologias que estão chegando, quais são os parceiros que estão aptos a implantar essa tecnologia de forma com competência, com eficácia. E aí a gente traz isso para o produtor. Então, quando a gente vem para essa mesa para gravar, não é à toa, não foi no primeiro contato, não foi sem estudar o que está acontecendo, sem ler as linhas miúdas dos materiais de vocês. A gente foi realmente a mercado, ouvir o produtor e saber que está tendo resultado. Então, quando a gente vem para cá, para esse estúdio, para gravar, para produzir conteúdo, para falar com você que está em casa nos ouvindo, que está na estrada, que está na sua propriedade trabalhando, é porque a gente selecionou mesmo esses parceiros, essas soluções para trazer para vocês. Então, acredite. E se você ainda assim, depois de tudo que eu estou falando, você falar assim, não, mas eu preciso ver para crer, tá tudo bem, porque dá para a gente... Vocês têm cases reais que a gente consegue mostrar isso para o produtor, não é? Não é porque está chegando no Brasil que não tem nada acontecendo, né? É um momento, né, Gi? Eu acho assim, tudo passa pela sua fase, seu momento. Hoje, ninguém mais planta um milho convencional. Exatamente. Né? E o capim está chegando nesse momento também. A pastagem está chegando nesse momento. Então, a entrada do híbrido, ele tá naquela virada de chave. O produtor conhecendo o híbrido, muitos já estão conhecendo. Quem conhece não planta mais variedade convencional. Né? E vai chegar ao ponto igual o milho. Ninguém planta um milho crioulo. Até ontem foi uma coisa interessante, eu estava lá na DEC Agro, né? Tava eu e o Thiago, né, o sócio do Fernando lá, sentados, chegou um produtor e ele falou, híbrido. E o cara falou, híbrido de pastagem. Mas como que é isso? Ele, pera um pouquinho. Foi lá, catou 2 espigas de milho. Você até sabe. Ele faz isso. Pegou 2 espigas de milho, um milho híbrido e um milho crioulo. E botou em cima da mesa. Isso aqui é um híbrido, isso aqui é um crioulo. Pronto, isso aqui é um convencional. Então, assim, quer dizer, mata na hora, né, qualquer dúvida. Aí. Não tem sentido você desenvolver um material, gastar com desenvolvimento, pesquisa genética e tudo mais, para desenvolver um material que vai entregar a mesma coisa. Entendeu? Não tem sentido. Então, assim, toda pesquisa, todo desenvolvimento que foi feito, ele é para produzir mais, é para produzir com mais qualidade e para ser assertivo para aquele desafio exato. Né? Então, para uma mudança aí do mercado, para uma mudança do agro que precisa para determinada região, característica daquela região. E que precisa ser cada vez mais produtivo no mesmo espaço de terra, né? Sim, outra situação, Gi, que a gente quer que fique bem claro aqui, em nenhum momento você vai ouvir alguém falar, desmancha tudo sua fazenda lá, seus pastos, talvez desmancha lá e fazer de novo. E vão fazer de novo. Não, pelo contrário. Até porque muitos nos procuram, eu tô com uma pastagem degradada, eu tô com uma área, quando você chega na área, ela tá particularmente isso aqui, ó. Tem 1 metro quadrado sem nenhuma planta, com planta daninha, enfim, outras coisas. E não tem mal o que fazer. Plantação de cupim, né? Aquela plantação de cupim. Sim, plantação de cupim. Então, assim, já não tem mal o que fazer. Então, são situações que a gente proporciona assim. Agora, já que nós estamos dentro da propriedade, o que nós vamos fazer de melhor também é auxiliar ele no restante de tudo.
Porque dentro desse projeto nosso, nós temos, do projeto de acompanhamento, existe uma análise foliar do tecido, para a gente ver como que está a parte de nutrientes dessa pastagem, dessa forrageira, e a análise bromatológica, que vai auxiliar, daí para frente vai ser o nutricionista, né, quem trabalha com nutrição. E para quê? Para que todo mundo fale a mesma língua dentro daquela propriedade. Então, acaba que vai chegar uma hora que o produtor vai ter sentado na mesa, vai estar sentado o agrônomo, o zootecnista da nutrição dele, o veterinário que dá que faz a inseminação, que faz todo o planejamento dele, e quem vai fazer a sucessão do produtor. Então, quem já está tomando conta. Para quê? Para a gente discutir dados, discutir números. Então, eu falo muito que um filho não pode ficar sem pai nesse momento. Então, vamos ter que discutir, isso tudo vai ser colocado em prática. Aonde que eu estou acertando, aonde que eu estou errando, ou o processo deu certo. Mensurando, acompanhando os resultados. Sim. Isso é muito legal, tá? E é um grande diferencial de todos os programas que a AgroSelection abraça e se envolve, porque a gente fala muito disso. Vender produto, tem muita gente vendendo produto. Claro. E não é sobre vender produto, é sobre como a gente vai auxiliar o agro a melhorar seus resultados e a usar todo o seu potencial. Vender o produto certo e fazer o treinamento, a orientação, o acompanhamento. Se você vê hoje, uma das maiores dificuldades nossas que trabalhamos com capim é de fazer o produtor entrar com o gado na altura certa e tirar o gado na altura certa do pasto. Isso aí, hoje, pra gente, falando em pasto já formado, né? Depois já do material instalado, essa é a maior dificuldade que a gente tem hoje. Porque ele acha bonito crescer do tamanho da altura do poste da cerca. No meu capim, nossa, meu pasto tá bonito, tá desse tamanho, mas perdeu qualidade. Não é. Qualidade nutricional não... Você sabe que uma das primeiras pessoas que eu conheci, antes de eu me mudar para Goiânia, inclusive, foi o Dr. Armélio Armélio Rezende. Armélio, ele é maravilhoso, né? E ele tem uma tecnologia maravilhosa que eu nunca me esqueci, que é o fuxiqueiro, que ele, bendito de um pedaço de madeira, pau, uma régua que ele pinta, que ele fala, ele vai fazer fofoca, vai fuxicar se o pasto estiver passando, que tá a marcação de entrada e de saída. Então, quando a gente fala de tecnologia, é realmente usar a ferramenta certa para melhorar a produção e o resultado daquela fazenda. Agora vai ser Armélio e Etial, viu? Etial, nossa. Ai, que maravilha. Vamos fazer isso. Mas, assim, sobre... Realmente, a preocupação é essa, né? Estamos trazendo as melhores tecnologias para ti e te auxiliando a preparar a sua equipe, preparar a sua propriedade para fazer o melhor uso possível disso. Então, a hora de entrar no pasto, a hora de sair do pasto, o manejo correto mesmo, né? Se o produtor quiser, ele pode plantar a propriedade dele inteira. 1.000, 2.000 hectares, 3.000, 100, 200. Mas será que vai ser... Será que ele vai dominar isso tudo, aprender? Porque... por isso que nós falamos, para que nós iniciamos de uma forma que seja... não é nem a gente fazer, não é nem testar, a palavra não é nem teste, porque já está consolidado. Possível, né? Sim, para ficar tudo eficiente, para que nós envolvemos todo mundo no processo. Maravilha. Todo mundo no processo. É trabalhar com eficiência. Então ninguém vai tentar vender semente para ele botar na fazenda inteira. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Auxiliá-lo a encontrar melhor. É um programa diferente. É algo que ele vai ter realmente. Nós vamos pensar, nós vamos propor valor para ele. Tá? Então, assim, somar com ele. Não vamos mais, assim, fazer aquela formação. É claro que existe oportunidade, situações, né, Beto? Então, mas o correto, o que nós queremos fazer é que nós aumentar a sua taxa de dotação. Muito bom, muito bom. Sem medo de ser feliz, de ter resultado. Sem medo de ser feliz. Se a mesa está farta, adorei essa frase. Aí a gente tem que convidar mais gente para jantar. Sim, a mesa está farta. Vamos chamar mais gente para comer. No começo da nossa conversa, que você tinha me dito uma frase que era muito importante. Você lembra qual era? Nossa, eu pedi para você. Olha, você falou do dia 10 de outubro, foi isso? Dia 10 de outubro. Você me falou assim, no dia 10 de outubro, quem fez...
Ah, sim. Como que é? Repete essa que eu preciso gravar. Olha só. Eu preciso gravar essa frase. A gente tava lá no bastidorzinho, tava lá atrás, sentado lá. Sempre. Mas não é. É assim, ó. Até só usando, né, a frase daquele companheiro que aparece na sexta-feira, mas não é isso. É que dia 10 de outubro, realmente, quem fez. Quem não fez mais. Ou seja, análise de solo, não está com seu calcário na propriedade, não está com seu gesso na propriedade, não está com fertilizante, enfim, e melhor ainda, não está com tudo agendado com os técnicos da DEC Agro, com os técnicos da Papalutla, não está com o programa, para quê? Para que ele adentre o programa, porque é bom enfatizar que são situações que nós temos que cuidar dos produtores que nós vamos, né, que está aderindo. Isso aí tem que ter um limite, porque nós não podemos deixar ninguém à mercê. Então nós vamos ter que cuidar de todo mundo. E aí vai chegar lá na frente, vai querer, pode ser que talvez ou não tenha, ou a agenda esteja comprometida, ou então a gente vai trabalhar para uma outra oportunidade. Então se previna, porque vai chover. Se antecipe, vai chover. Sim, vai chover. Quem fez... É a única certeza que vai chover. É a única certeza que vai chover. E é uma coisa bem de praxe, né? Você vê assim, choveu de manhã, o cara quer plantar depois do almoço. Sim, claro, sim. Então, assim... Tem que estar com tudo pronto. Tudo é limitado. Tudo é limitado. Estoque é limitado. Material humano para poder fazer, tudo precisa ser feito de acompanhamento. Então, assim, acaba ficando de fora. Vai perder as oportunidades. E aí, o que vai acontecer? Vai fazer mal feito, vai fazer, de repente, vai plantar, não vai ter acesso a uma boa cultivar híbrida, né? Justamente. Um bom material. E aí vai voltar de novo mais um ano fazer o mesmo. Né? E aí ficar dependendo de mercado ajudá-lo ou não, né? E que a gente precisa controlar aquilo que está ao nosso alcance. E o que eu vejo, isso mesmo. E o que eu vejo para esse ano, especificamente 2023, para essa safra, vai ser um ano que todo mundo vai querer comprar tudo de uma vez só. É uma janela curta. Uhum. E quando o ano tem uma janela curta, ele fica mais perigoso para você conseguir ter acesso aos insumos e materiais. A tudo, né? A tudo, né? Mão de obra mesmo. Você tem mais variáveis aí que não estão no controle. Então, faça aquilo que você precisa fazer, faça a lição de casa, já contacte essa equipe, fale com eles, já começa a organizar aí tudo para você. No dia 10 de outubro, já está com tudo pronto, já tenha feito tudo que precisa. Sim. Toda a lição de casa. E parece que está longe, mas não está, né? Não está. Mês 5 estava aí e nós tivemos algo assim que foi bom, mas é algo que não é comum ocorrer adiantamentos de negócio igual tivemos adiantamentos. Mas, inclusive assim, essas pessoas que se adiantaram, enfim... Teve muita gente mesmo que se adiantou, às vezes um adiantou em produto B, produto C, enfim, mas adiantou. Adiantou porque já ficou calejado. Nossa, o ano passado foi ruim de conseguir. O ano passado, então, cada ano de safra, ele vai nos ensinar a viver o próximo. Cada ano de safra, ele vai nos ensinar. E assim, como a gente tem que fazer, eu creio também que essa sucessão nova, assim como a sucessão da agricultura, né? A gente vê lá aqueles menininhos pequenininhos já ajudando o pai, e, enfim, dirigindo, operando máquinas, enfim, que lá é sensacional, tá todo mundo de parabéns, assim como e a pecuária também, ela tá nessa sucessão. E a gente e tem atraído muita gente nova também. Tem atraído muita gente nova. E acaba que nós temos também que passar isso aí, e a sucessão ela tem que captar essa parte para que mostre essa superioridade, né? Superioridade de colocar mais animais, superioridade de trajeto profissional, cara.
né? De transformar aquela paixão Justamente. do patriarca num negócio extremamente produtivo. Justamente. Muito bem, meus caros. Você vê como o tempo passa. A gente já está aqui nessa conversa, já daqui a pouco dá 1 hora. Então, Olha, já pra gente... pra gente... Quando o assunto é bom e com pessoas que sabem o que estão falando e gostam do que fazem, o brilhinho do olho aqui, ó, fala junto com a gente, a conversa rende. Mas já caminhando para o final, eu quero que vocês falem como que as pessoas conseguem encontrar os produtos e soluções de vocês. A DEC Agro /DECGen está... A DEC Agro /DECGen, ela está hoje no Hub de Negócios da AgroSelections. Isso, você que bom. Nos encontra aqui. Você nos encontra na nossa loja física na Avenida Castelo Branco, número 3790. Isso. Telefone 3271-2515. Siga nossas redes sociais. O Instagram é DEC Agro Sustentabilidade. Isso. Na dúvida, se você quiser contato do Fernando Antunes, da equipe, e quer saber mais sobre isso, chama a gente aqui nas mensagens que a gente passa os contatos todos, coloca você já direto para falar com eles. Show. E Beto, a DEC Agro é quem faz a representação de vocês aqui, é isso? Exatamente. Então aqui em Goiânia, nosso representante, nosso distribuidor, né? A DEC Agro. E para quem está nos vendo que está fora da região de Goiânia, também consegue encontrar Papalotto, está espalhado em todo o Brasil. Você consegue achar com facilidade através do nosso Instagram, o Facebook, nas redes sociais. Você encontra lá e tem postagens na nossa rede social de cada região, os contatos de quem é o parceiro. Então, por lá você consegue chegar fácil. E eu queria que você repetisse, Fernando, qual que é o nome do nosso programa, então, agora? @ de precisão 9.0, sua lavoura de carne. Aí. Se você quer saber mais sobre como implementar isso na sua propriedade, chama a gente aqui, tá bom? A gente vai intermediar esse contato com a equipe. E aí, se ficou na dúvida, se você quiser ver para crer, se você não está acreditando no que eles estão falando aqui, dessa tecnologia que está, sim, à disposição para a sua propriedade, esteja ela onde estiver, pode chamar a gente que a gente faz esse papo juntos. Vamos sim. Vamos sim. E vamos encontrar os números certos para ter eficiência na sua propriedade. Vamos sim. Meus caros, considerações finais? Ficou um olhando para a cara do outro aqui, aquele momento. Deixa aí o recado para quem nos acompanha, para nossa considerações audiência. finais. Se você quer produzir mais, quer ter mais lucratividade, né, procura a DEC Agro e para encontrar soluções de negócios e os híbridos Papalotto. Muito bem. Consideração final ouça a gente, procure um profissional DEC Agro. Não é só o Fernando Antunes, não é o Thiago, não é o Zé, não é o João. Enfim, nós temos vários profissionais que eles estão interagindo e nos recebam. Nos recebam para que você se informe melhor para saber o que é o programa. A gente tem muitas situações que a gente fala, vamos tirar uma conclusão precipitada, né? Sem a gente saber o que está, né, por detrás do negócio. Então, é um negócio bem interessante que é cabível ao bolso de qualquer um. É isso, meus caros. Muito obrigada. Eu quero muito agradecer o tempo de vocês. Obrigado, né? A gente agradece. Foi excelente a conversa. Eu gosto muito de cada um desses episódios, porque eu sempre tenho uma aula, aprendo. Então, muito obrigada por partilhar o conhecimento de vocês comigo. Nós que agradecemos. E com toda a nossa audiência. E obrigada a você que nos acompanhou até agora, ficou aí até o final, querendo saber mais sobre essas tecnologias, né, e sobre esse programa que pode ser implementado na sua propriedade, por que não? Se você sente que está apto a fazer parte desse movimento, você faz parte desse grupo de pecuaristas ou de produtores que quer realmente fazer parte do agro do futuro, fala com a gente. A gente está aqui selecionando os bons, assim como você, que querem realmente movimentar o mercado e ter perenidade no seu negócio com mais resultado, com mais inteligência, com mais gestão, por que não? Então, conta com a gente que a gente está aqui para isso, tá bom? Muito, muito obrigada. Você encontra a gente em todas as redes sociais, ative as notificações, faça parte desse grupo que vai movimentar e mudar o agro do futuro. Obrigada, até a próxima. Obrigado. Obrigado.
Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais, nos siga no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok, ou vai no nosso site também. É só procurar AgroSelections. Estamos à sua disposição para trabalhar juntos pelo agro do futuro. Até a próxima!